os clássicos, para os inovadores, para toda a família, para um só, para os que se esforçam, para quem se refresca, para os que amam praia, para os que amam serra, para os que vão e os que voltam, para quem curte academia, para quem quer opção, para quem quer sair do comum, para os solteiros, para os casais, para os filhos, para os que pensam no futuro dos filhos, para quem bebe da fruta, para quem bebe da nuvem, para os brasileiros de todo lugar, para todos. Coca-Cola Brasil. Todos nós sabemos que o coronavírus é uma situação muito grave no mundo inteiro. Imagine quando chegar às comunidades e às periferias, a situação poderá ficar ainda pior. Muitas dessas famílias não têm detergente nem sabonete dentro de casa. A maior parte dessas pessoas depende do trabalho informal e do comércio para poder comer. Então, a solidariedade não pode parar. Por isso, estamos juntos com a LBV nessa campanha que vai arrecadar kits de material de limpeza e distribuir para essas famílias, além, é claro, das cestas de alimentos. Contamos com você. Saiba mais acessando lbv.org. O que a gente mais faz hoje em dia é clicar. Pena que o destino da maioria desses cliques é esse, o desperdício. Você sabia que apenas um clique pode ajudar a combater a fome no nosso estado? É só acessar cliquealimentos.com.br e dar um rumo mais digno aos seus cliques. A mesa de quem tem fome. Doar pelo Clique Alimentos é gratuito e não demora nem um minuto. Faça a sua parte. Clique para quem precisa. www.cliquealimentos.com.br. Recebe o salário na Caixa tem mais vantagens, descontos exclusivos, isenções de taxas e milhares de agências esperando por você. Na cara bem que tem. Programa Norte-Nação, agora nosso quadro Entrevistas Especiais. E com a grata satisfação estamos recebendo a doutora Júlia Lourenço, psicóloga que participa conosco hoje para falar sobre ginástica cerebral.
Vamos falar aí sobre a concentração, exercícios para a memória, enfim, uma série de detalhes importantes que você, nosso convidado especial, é para manter a sintonia. Tudo bom? Tudo bem. Satisfação recebê-lo aqui dentro do programa, ainda mais para falar de um tema que realmente mexe com cada um de nós, que é justamente a questão da memória, principalmente, né, a memória para as crianças, pessoas quando chegam a uma certa idade. Então existe toda uma técnica que é desenvolvida realmente para trazer, né, para as pessoas uma comodidade maior na hora de rememorar as coisas e facilitar o aprendizado. Nesse sentido, então, eu gostaria que a gente iniciasse aqui falando justamente da memória, né? Então, falar do trabalho que vocês desenvolvem, inclusive, para desenvolver e potencializá-lo. É verdade, a memória é uma das coisas mais importantes da nossa vida, né? Porque chega uma época que a gente vai ter que viver das memórias, né? E quando a gente não tem mais essas memórias, a gente deixa de ser humano, né? Passa a ser um objeto sem memória, sem lembranças de nada. Isso é triste, né? Então, mas o nosso método, então, ele faz essa reconstrução das redes de memórias, de neurônios, né? E as pessoas passam a ter mais qualidade de vida, passam a ter mais memória, mais foco, mais concentração, mais saúde mental. Muito bem, doutora Júlia, é claro que essa situação que a senhora colocou aqui com relação à questão da memória, que é fundamental a pessoa realmente ter as lembranças sempre vívidas e presentes, para que não se perca as referências, porque a memória é isso, é referência, né? E essa metodologia que vocês utilizam lá dentro da escola, que a doutora Júlia aqui também é diretora, né, franqueada da Escola Supera, né, da unidade Bela Vista, e, claro, traz aí todo um trabalho direcionado e à disposição da comunidade. Mas vamos entrar nesses aspectos importantes relacionados à memória, referente ao trabalho que vocês desenvolvem. Bom, o nosso curso, o curso Supera, ele é indicado a partir de 4 anos de idade, sem limite de idade. Então, a gente tem bastante alunos da terceira idade. Nós temos alunos, porque não tem limite, né? Enquanto a pessoa ainda pode raciocinar, ela pode fazer o curso Supera, né? A gente tem, inclusive, alguns alunos encaminhados por neurologistas pela falha acentuada da memória, né? Então, assim, o que a gente percebe? Que essas pessoas, elas começam a trabalhar as neuróbicas, começam a trabalhar o exercício cerebral, e isso faz com que a pessoa, ela movimente o cérebro de uma maneira muito positiva, né? Fazendo novas redes de neurônios, reconstruindo as redes já construídas, né? E isso faz com que o cérebro ele seja trabalhado por um todo, e essa pessoa então ela passa a ter mais qualidade de vida, mais memória, mais atenção, né? E é fantástico, porque assim, as pessoas passam a não esquecer mais, né? O que a gente tem? Pessoas que chegam lá na terceira idade, já bem esquecidas, esquecem a senha do banco, esquecem onde botar a chave, né? Onde guardar o celular, né? Então, assim, bem prejudicadas, né? E conforme elas vão praticando o exercício cerebral, né, a ginástica para o cérebro, elas vão se capacitando essa memória, né? Vão turbinando o cérebro, na verdade, né? E isso faz com que a pessoa fique muito positiva, com uma autoestima muito elevada, e ela se empodera daquele eu posso, né? Então, eu não podia antes, mas agora eu posso. E é bacana. As crianças também, a gente tem muitas crianças que chegam assim com dificuldade na escola, né? Com notas baixas, né? E o que acontece? Isso muda rapidinho, né? A gente tem lá depoimentos de alunos que chegaram lá assim com notas péssimas, que em 2 meses, 3 meses, essa nota mudou, né? E a criança que não gostava de estudar, agora ela consegue ler 50 páginas por dia, né? Você vai ler um livro. O que acontece? Quando a pessoa lê, ela não esquece.
do que ela lê. Então, ela vai levar muito menos tempo estudando, ela vai poder ler um livro lá de 100, 200, 300 páginas e lembrar qual é o conteúdo de cada página. E isso é fantástico, isso é maravilhoso, né? Então, por isso, o exercício cerebral é importante, né? Porque ele capacita a pessoa a ter um cérebro privilegiado, um cérebro ativo. Né? O trabalho do Supera, na verdade, é tirar o cérebro da zona de conforto, né? Cada vez que a gente traz para o aluno novidade, variedade e desafio crescente, o cérebro ele tem que sair dessa zona de conforto, né? E quanto mais exercício a pessoa fizer, mais praticar, ela vai ficar com a performance mental muito melhor, né? Sem dúvida, o estímulo e a atividade cerebral é importantíssimo. Inclusive aqui, né, estamos aí mostrando um material aqui da Supera, onde eles desenvolvem esse trabalho a partir dos 4 anos de idade. E vamos entrar agora nos detalhes aí da concentração, porque essas coisas todas estão relacionadas, né, de uma forma direta e indireta, mas elas estão todas relacionadas e, evidentemente, é o que contribui, inclusive, para a questão do raciocínio lógico e outras, né, situações do cérebro que são fundamentais estar sempre ativas, como a gente acabou de falar. Bom, a partir do desenvolvimento com o ábaco, né, aquela calculadora milenar, né, a gente faz o desenvolvimento do lógico-matemático, né? Então, e através de todos os instrumentos que a gente usa, jogos, dinâmica, neuróbicas, desafios, né? Então, tudo instrumentos que tiram o cérebro dessa zona de conforto, né? E desenvolvem, então, a atenção, a concentração, a memória. O ábaco, ele, na verdade, ele é um instrumento que organiza todo o psicológico, né? O ábaco, ele, com o exercício correto e a movimentação correta dos dedos, ele tem o poder de nos fazer poder acessar a terceira região do cérebro, que é a região do cognitivo, é a região da memória permanente, né? Então, o ábaco, ele nos possibilita acessar, né, essa memória permanente. Então, quando a gente acessa, a gente tem mais facilidade de aprender e de apreender o conhecimento, né? E depois lembrar, né? Essa memória fica à disposição imediata do aluno, da pessoa que exercita, que pratica a neuróbica, né? E é fantástico, é um método maravilhoso, sabe? Que capacita crianças, adultos, terceira idade, né? Nós temos casos de alunos que vieram porque queriam fazer concurso, né? E em 6 meses de curso, então, conseguiram passar em 3 concursos. Antes não tinham conseguido passar em nenhum concurso. E depois do curso, então, passaram num mês só em 3 concursos. Né? E hoje estão bem. Então, a gente tem essa experiência já vivida na escola, de alunos que já passaram por ali, né? De crianças que passaram de uma nota ruim para uma nota ótima, né? E isso é muito bacana para a gente que trabalha com isso. Nossa, é maravilhoso poder fazer esse trabalho, né? E ver a vitória, né? A possibilidade que as pessoas têm, né? O diferencial, né? Que o método ele proporciona às pessoas. É maravilhoso. Muito bem, doutora Júlia Lourenço participando hoje conosco aqui, trazendo informações sobre a ginástica cerebral. Falou há pouco do ábaco. O ábaco é milenar, tradicional e ainda continua muito presente. E claro que com isso, evidentemente, o raciocínio lógico também é estimulado. Dentro dessa linha de atuação, o que vocês assim realmente acrescentam para que a pessoa possa não só se desenvolver, porque a senhora falou aqui nos desafios que foram vencidos, de feedback de pessoas que prestaram concursos, que não conseguiam êxito, e aí, depois de feito o curso, conquistaram, né, aquilo que estavam buscando. Nesse aspecto assim, eu gostaria, claro, que o pessoal que está ligado aí com a gente, a senhora passasse essas informações até como referência, na verdade, para que as pessoas possam se espelhar nisso e utilizar, inclusive, como
a gente sempre procura colocar assim como um bom exemplo. Na verdade, é maravilhoso esse curso e o método, né? Esse método, na escola a gente pratica 2 horas aula por semana. E o aluno leva para casa o material e ele pratica no mínimo 15 minutos por dia, né? E isso já é o suficiente para ele poder estar desenvolvendo um cérebro turbinado, um cérebro poderoso, né? E quanto à terceira idade, né? Esse método é um método preventivo do Alzheimer. Então, assim, é bacana porque ele melhora muito, né? Ele vai deixar reservas de neurônios para que essa pessoa ela possa estar fazendo uma prevenção, né, para evitar doenças degenerativas do cérebro. Então ele é um curso maravilhoso, completo, né? Ainda desconhecido do pessoal aqui de Porto Alegre, porque somos 3 escolas aqui, né? E mais pouco tempo, o método ele já tem desde 2005. E levando isso para a população, porque ainda é pouco conhecido, né? E é uma máquina maravilhosa, né? Sem dúvida nenhuma. Que fica à disposição aí dos nossos porto-alegrenses, das cidades satélites aqui de Porto Alegre, né? Que queiram vir conhecer. Nós temos aulas gratuitas. Então é só ligar, agendar a aula, vir conhecer, vir praticar um pouquinho de neuróbica, né? A gente dá muitas dicas para o pessoal praticar em casa. Achei muito bacana, mas não quero fazer. Então leva para casa um monte de dica para poder estar fazendo todos os dias um pouquinho, vai estar ajudando, né, a tirar esses neurônios da zona de conforto, né? E isso vai ser bom. Vai ser bom para o cérebro, vai ser bom para a atenção, né? Isso desenvolve a atenção seletiva, né? Porque às vezes a pessoa tem até foco, né? Mas ela mergulha no foco e ela esquece o que está à volta, né? Então aí pode entrar alguém naquele lugar, acontece um monte de coisa e a pessoa não se dá conta do que está acontecendo à sua volta, né? E o método ele tem esse desenvolvimento da atenção seletiva. Então, mesmo que a pessoa esteja focada no trabalho, no exercício dela, na atividade que ela está fazendo, ela vai ter noção de tudo que está acontecendo à sua volta. Então, isso é bacana, né? E é até uma medida preventiva, né? Essa atenção seletiva, né? Sem dúvida, doutora Júlia, claro, vamos aproveitar, vamos colocar aí no rodapé do vídeo, a senhora referenciou aqui, o pessoal que estiver interessado e queira obter mais informações, 3237-1203, DDD 51 aqui de Porto Alegre. Então aqui, mais um material onde você pode observar aqui uma criança, né, desenvolvendo atividades importantes que contribuem sim com os aspectos cerebrais de um pleno funcionamento, e o que a gente vem buscando sempre. E a referência é justamente essa, até porque, segundo as informações de especialistas, nós utilizamos 10% da nossa capacidade cerebral. Veja o quanto a gente pode avançar nesse sentido. É verdade, o cérebro é uma máquina incrível, né? Mas que a gente não usa o que poderia usar, né? E com exercício cerebral a gente tem muito mais zonas ativas, muito mais capacidade mental. Que bom que a gente possa trazer essas informações. Então, nós vamos fazer um breve intervalo. A doutora Júlia Lorenzi continua conosco, ela que é psicóloga, falando hoje aí sobre a ginástica, né, para manter o cérebro ativo, para manter o cérebro em funcionamento. Continue ligado que num instante só a gente volta. Para os clássicos, para os inovadores, para toda a família, para um só. Para os que se esforçam, para quem se refresca, para os que amam praia, para os que amam serra, para os que vão e os que voltam,
para quem curte academia, para quem quer opção, para quem quer sair do comum, para os solteiros, para os casais, para os filhos, para os que pensam no futuro dos filhos, para quem bebe da fruta, para quem bebe da nuvem, para os brasileiros de todo lugar, para todos. Coca-Cola Brasil. Olá pessoal, todos nós sabemos que o coronavírus é uma situação muito grave no mundo inteiro. Imagine quando chegar às comunidades e às periferias, a situação poderá ficar ainda pior. Muitas dessas famílias não têm detergente nem sabonete dentro de casa. A maior parte dessas pessoas depende do trabalho informal e do comércio para poder comer. Então, a solidariedade não pode parar. Por isso, estamos juntos com a LBV nessa campanha que vai arrecadar kits de material de limpeza e distribuir para essas famílias, além, é claro, das cestas de alimentos. Contamos com você. Saiba mais acessando lbv.org. O que a gente mais faz hoje em dia é clicar. Pena que o destino da maioria desses cliques é esse, o desperdício. Você sabia que apenas um clique pode ajudar a combater a fome no nosso estado? É só acessar cliquealimentos.com.br e dar um rumo mais digno aos seus cliques. A mesa de quem tem fome. Doar pelo Clique Alimentos é gratuito e não demora nem um minuto. Faça a sua parte. Clique para quem precisa. www.cliquealimentos.com.br. Não ignore os avisos. 10 entre 10 suicidas avisam que vão se matar. Seja por depressão, desemprego, desamor ou desespero, alguém próximo de você pode estar planejando suicídio. Ofereça ajuda, peça ajuda. Sua atitude pode salvar uma vida. Quem recebe o salário na Caixa tem mais vantagens, descontos exclusivos, isenções de taxas e milhares de agências esperando por você. A Caixa vem que tem. Quer comprar uma Smart TV sem sair da sala de TV. Para você que precisa comprar fraldas sem tirar o olho das crianças. Para quem quer trocar de celular sem sair do celular. Dá até para comprar uma lava-roupa sem sair da área de serviço. Baixe o novo aplicativo do Magazine Luiza. Comprar nunca foi tão fácil. Cadastre-se e ganhe frete grátis até o fim do ano.
Deixe a tecnologia te fazer feliz. De volta, continuamos aqui com a doutora Júlia Lorenzi, participando hoje conosco, psicóloga, né, falando aí sobre a ginástica cerebral, detalhes importantes da concentração, desenvolvimento do cérebro, a atividade, né, é claro, e outros detalhes também fundamentais que a gente vai ingressar agora, que é justamente a coordenação motora, que através do ábaco pode trazer sim algo que realmente venha a fortalecer e, claro, desenvolver mais com tranquilidade. Gostaria que a senhora, então, fizesse essa demonstração aí para o pessoal que está ligado, a senhora que já está de posse do ábaco, inclusive já conotando algumas situações de curiosidade, inclusive. Sim. Na verdade, o ábaco é desconhecido para muitas pessoas, né? É um instrumento, é uma calculadora milenar, né? Muito usada no Japão, na China, no Oriente. E aqui, assim, se tornando essa máquina de fazer novos neurônios, né? Então, através do ábaco, a gente desenvolve coordenação motora fina, né? A habilidade da coordenação motora fina, da escrita, da pintura, né? Que é tão necessária até para o desenvolvimento das crianças, né? O equilíbrio dos dedinhos. Então, como é que a gente faz? A gente pega o lápis desta maneira, né? Assim, e vamos trabalhar com polegar e indicador, né? Quando eu pego o lápis dessa maneira e trabalho o polegar e indicador nas contas do ábaco, eu estou trabalhando 100% da coordenação motora fina, né? Com a mão direita e o movimento correto no ábaco, eu tenho uma conexão direta com a terceira região do meu cérebro, que, né, é a região do cognitivo, da memória permanente, do nosso lógico, né? Então, o ábaco, a gente sempre trabalha da esquerda para a direita. Eu trabalho o segundo ponto, porque é o ponto da unidade, né? E cada continha dessa aqui, ela vale 1. E as aqui em cima valem 5. Então, cada vez que eu aproximo uma conta desta régua, eu estou somando, né? Aqui eu somei 1, mais 1, mais 1 e mais 1. E aqui eu somei 5, né? Existe uma movimentação correta no ábaco. Então, eu só posso aproximar as contas inferiores com o polegar. Então, o polegar é o dedo que sobe e o indicador é o dedo que desce, né? Então, a prática dessa movimentação vai me dando velocidade de raciocínio, vai me dando espaço de memória, vai me dando foco, atenção, concentração. Cada vez que eu olho para a minha cartilha, eu vejo a composição de números que eu tenho que passar para o ábaco, eu preciso falar o que eu estou vendo e depois de falar eu boto no ábaco. Por quê? Eu poderia só olhar e simplesmente botar no ábaco sem falar. Então eu teria um estímulo do pensamento ativado. Mas quando eu falo, né, e coloco, quando eu falo, eu tenho que ouvir. E ouvindo, eu trabalho a minha habilidade auditiva, né? Pela habilidade auditiva, a concentração na voz, o foco, a atenção naquilo que eu falei e no que eu tenho que fazer. Então, eu estou desenvolvendo ali concentração, foco, atenção, memorização, habilidade auditiva, dicção, a coordenação motora, né? Então, o ábaco, ele nos traz toda essa atividade. Então, quando eu estou falando, então eu tenho várias conexões neuronais ativas. É mais que só pensar, olhar e colocar no ábaco. Então, a fala, né? Então, a gente também desenvolve a dicção, né? Então, todo mundo na aula, todos os alunos, eles falam e isso também desenvolve a atenção seletiva, porque nós não trabalhamos num espaço silencioso, nós trabalhamos num espaço barulhento, todo mundo fala o que está fazendo, né? E o ábaco é muito bacana, porque ele vai sempre te dar o resultado correto, né? Vamos fazer um exemplo clássico? Vamos fazer um exemplo, então tá, vamos lá.
Então, nós temos aqui, vou usar o dedinho certo, tá? Polegar para subir, indicador para descer. Aqui eu somei 2, mais 2 eu tenho 4, mais 5 eu tenho 9, menos 3 tenho 6, mais 1 tenho 7, menos 2 tenho 5, menos 5, 0. Bem interessante, bacana. bem interessante. É interessante, é bacana. O ábaco, na verdade, ele é um instrumento que nos desafia, porque a gente começa dessa maneira simples, fácil, né? Em todas as operações. Em todas as operações. A gente começa assim, né? Na adição e subtração, depois passamos para dezena, centena, milhar, passamos para divisão, para multiplicação, e depois a gente deixa de usar o ábaco físico, porque a gente passa a ter o ábaco internalizado. Então, por isso que nossos alunos passam tranquilamente nos concursos, porque eles levam a calculadora, né, internalizada. Então, só com o movimento dos dedos, eles acessam essa calculadora, né? Então, é mais tranquilo, né, fazer uma prova, fazer um concurso, fazer um vestibular, quando tu tem essa calculadora, né? Também é interessante a troca de base. Na troca de base, aqui eu tenho 7, né? E eu preciso tirar 4 desse resultado aqui. Mas aqui eu não tenho 4, eu tenho apenas 2. Então, eu tenho que tirar 4 daqui, né? Desse que vale 5. Então, como é que a gente vai fazer para tirar 4 daqui, se essa conta, ela vale 5? Então, eu subo uma conta e tiro 5. Tiro a diferença, né? Coloco a diferença e tiro aqui. Se fosse o contrário, agora eu preciso de 4. Então, aqui também eu não tenho 4 para botar, só tenho 1. Então, eu preciso o 4 que está aqui em cima. Então, eu baixo 5 e tiro 1. Então, eu fiz na subtração e na adição a troca de base, né? Agora eu tenho aqui o 7 e eu preciso mais 5. Eu já usei o 5 aqui e aqui eu não tenho mais 5. Então eu vou precisar usar a coluna da dezena. Então aqui eu tenho 10. Eu não tenho 5. Aqui é 10 e aqui é 50, né? Então o que eu vou fazer? Eu tiro 5 e boto 10. Assim eu acrescentei 5, tá? E fiquei com 12. Então, depois que a gente passa por essas etapas, a gente começa a aumentar o número de somas, de números, e isso vai ficando bem grande, vai aumentando o desafio, né? E depois a gente vai passando pelos desafios maiores e vai passando multiplicação, divisão, números decimais, né? Vai passando depois as apostilas, vem as apostilas avançadas, depois vem o master e vai indo. Muito bom, realmente. Olha, é algo que está aí sendo utilizado, uma calculadora milenar. E, claro, com toda a tranquilidade aqui trazendo essas informações, claro, que ajuda as questões de pensamento, de organizar a situação lógica das operações, inclusive, que foram aqui demonstradas. Tem a questão da motricidade, ou seja, além do raciocínio lógico, também a coordenação motora fina, como a doutora Júlia aqui bem colocou, e que, claro, traz aí faz todo um diferencial, aliás, para a pessoa que está lá se desenvolvendo, porque, na verdade, ela está exercitando isso, e o exercício é que é fundamental, né, de estar sempre ativo, estar com o cérebro ativo, estar realmente sempre realizando algo que possa contribuir com o progresso, com o aperfeiçoamento, e, evidentemente, cada vez mais e mais a pessoa vai se consolidando dentro, né, dos seus conhecimentos e aprimorando-os. Né, nesse aspecto importante que a gente possa ressaltar. Então, doutora Júlia, eu gostaria agora de aproveitar, estamos chegando ao finalzinho da nossa entrevista, então eu gostaria de aproveitar esses minutos finais para suas considerações, inclusive agregando aquilo que julga importante destacar, né, e, claro, sempre observando aqui as questões do exercício, da ginástica cerebral que a gente trouxe em voga para hoje. Bem, então,
Na verdade, a gente não tem só o ábaco, a gente tem outros instrumentos, né? Como os jogos. Os jogos, eles além de nos desenvolver o raciocínio lógico, eles nos possibilitam desenvolver resolução de problemas, estratégias, né? E isso são coisas que a gente pratica com os jogos, mas que também usa no nosso dia a dia. Né? Olhar para um problema e enxergar várias possibilidades de resolução é uma prática comum do aluno Supera, né? Então, assim, a gente desenvolve a lateralidade, que é o desenvolvimento dos hemisférios direito e esquerdo, né? A gente trabalha tanto com a mão direita com a mão esquerda, né? A gente tem cartilhas com desafios, com jogos, né? Com uma série de exercícios, né? Que vai potencializar o cérebro, que vai desenvolver todas as múltiplas habilidades, né? Então, isso é importante, né? Nós temos mais diversos instrumentos. Aqui eu trouxe só o ábaco, né? Mas, assim, a escola, então, fica na Carlos Gomes, 813, né? O telefone é 3237-1200 ou 1203. E você pode ligar, agendar a sua aula gratuita, conhecer os instrumentos, praticar um pouquinho deles, né? Ver como é que é bacana, vale a pena. E está à disposição, né? Fica aí o convite, doutora Júlia Lorenzi. Claro, agradecemos aí pela sua presença, muito obrigada, pelas informações que nos trouxe hoje. Claro que a gente detalhou aqui, deu um foco especial ao ábaco, porque ele tem um potencial muito grande e atravessou milênios, no caso, né? Sempre trazendo referência na hora de fazer, né, as operações, de auxiliar com uma calculadora mesmo, né? Hoje nós temos aí os computadores, e existem outros jogos e tantas outras, como a senhora bem aqui colocou, tantas outras possibilidades, né, de otimizar a utilização do cérebro. Então, claro que fica aí como referência. E, claro, a ginástica cerebral é fundamental, ou seja, praticar é algo que realmente é recomendado aqui pela doutora... Para todas as idades, Para né? todas as idades, que é recomendado aqui pela doutora Júlia. Então, doutora Júlia, muito obrigado pela participação. Quer comprar uma Smart TV sem sair da sala de TV. Para você que precisa comprar fraldas sem tirar o olho das crianças. Para quem quer trocar de celular sem sair do celular. Dá até para comprar uma lava-roupa sem sair da área de serviço. Baixe o novo aplicativo do Magazine Luiza. Comprar nunca foi tão fácil. Cadastre-se e ganhe frete grátis até o fim do ano. Deixe a tecnologia te fazer feliz. Para os clássicos, para os inovadores, para toda a família, para um só. Para os que se esforçam, para quem se refresca, para os que amam praia, para os que amam serra, para os que vão e os que voltam, para quem curte academia, para quem quer opção, para quem quer sair do comum, para os solteiros, para os casais, para os filhos, para os que pensam no futuro dos filhos, para quem bebe da fruta, para quem bebe da nuvem, para os brasileiros de todo lugar, para todos. Coca-Cola Brasil. O Instituto do Câncer Infantil tem trabalhado muito para assegurar e melhorar a saúde da criança e do adolescente com câncer por meio de parcerias, assistência, pesquisa e mobilização social. Uma realidade que tem a parceria do Hospital de Clínicas de Porto Alegre na conquista de maiores índices de cura. Muita gente já vestiu essa camiseta e corre pela vida. Hoje estamos aqui para agradecer e dizer que você pode continuar ajudando as nossas crianças. Dê uma olhadinha no nosso site. Contamos com você. Você faz toda a diferença.
que a gente mais faz hoje em dia é clicar. Pena que o destino da maioria desses cliques é esse, o desperdício. Você sabia que apenas um clique pode ajudar a combater a fome no nosso estado? É só acessar cliquealimentos.com.br e dar um rumo mais digno aos seus cliques. A mesa de quem tem fome. Doar pelo Clique Alimentos é gratuito e não demora nem um minuto. Faça a sua parte. Clique para quem precisa. www.cliquealimentos.com.br. LBV é ação. Com a sua ajuda neste momento desafiador, a Legião da Boa Vontade já entregou toneladas de doações, entre cestas de alimentos e kits de material de limpeza, nas 5 regiões do Brasil. A necessidade ainda é grande, mas o coração solidário é muito maior. Acesse nossa prestação de contas e doe agora. lbv.org. Ajude a LBV a chegar a quem mais precisa. Recebe o salário na Caixa, tem mais vantagens, descontos exclusivos, isenções de taxas e milhares de agências esperando por você. Na Caixa vem que tem. Não ignore os avisos. 10 entre 10 suicidas avisam que vão se matar. Seja por depressão, desemprego, desamor ou desespero, alguém próximo de você pode estar planejando o suicídio. Ofereça ajuda, peça ajuda. Sua atitude pode salvar uma vida.